para a gente, tá? E vamos ao que interessa, né? Que a gente está aqui para colher Vamos ao que informações, interessa. para fazer o pessoal ficar mais informado e trazer mais acolhimento e uma vida mais leve para essas crianças atípicas, certo? Certo, Márcio. Então vamos lá. Rita, eu queria que você falasse para a gente como você enxerga dentro do seu trabalho com as crianças atípicas, como você enxerga a rede de apoio. Na verdade, Márcio, a rede de apoio, ela é uma grande aliada para os profissionais terapeutas que trabalham com as crianças diversas, né? Principalmente com a criança com síndrome de Down. Então, a rede de apoio, o que seria primeiramente essa rede de apoio, né? Quando a gente fala em apoio, a gente subentende que quem dá o apoio para a pessoa com síndrome de Down é sua família, né? Quando, na verdade, essa pessoa com síndrome de Down, essa criança, esse jovem, ela pode ter uma rede de apoio extra, que seria a escola, que seria as terapeutas, profissionais da saúde, né? Todas as pessoas que estão em volta dessa criança, que estão dentro do desenvolvimento dessa criança, acaba sendo uma rede de apoio. Então, se a criança ela tem uma rede de apoio, consequentemente, ela consegue desenvolver dentro das suas capacidades. Então, eu vejo a rede de apoio como uma grande aliada. Embora é importante lembrar que a gente também enfrenta algumas dificuldades com essa rede de apoio, né? É preciso também trabalhar alguns temas para que a gente melhore a sociedade, para que a sociedade em si seja uma rede de apoio para essas crianças. É isso. E isso que você fala é a mais pura verdade. E para você que está aí assistindo, que quer entender isso melhor, aqui no canal a gente tem um episódio com a mãe Viviane, que ela tem um filho com síndrome de Down, e ela fala muito sobre isso, né? E quem assistiu o episódio dela vai entender exatamente o que que essa rede de apoio faz, né? E vai dar ali certinho com o que você acaba de falar. Então, é isso que eu vejo que as pessoas precisam realmente entender o assunto, mas ela também precisa ver um exemplo, né? Isso. Quando você estuda ali, que você lê e você vê um exemplo, a associação ela é fato que aconteça. E você sabe, Max, você falando a respeito do podcast, né, o Sem Rótulos, ele é uma rede de apoio. Todo aquele canal que transmite informação que melhora a capacidade da mãe e, consequentemente, melhora a capacidade da criança, ela é uma rede de apoio. Porque a partir do momento em que você transfere o conhecimento, a mãe absorve aquele conhecimento e tenta trabalhar aquela habilidade naquela criança ou desenvolver nela uma outra habilidade. Então, vocês também são um canal de apoio para essas famílias, é uma rede de apoio, né? Então, além dos terapeutas, do professor, da família, nós também somos a sua rede de Profissionais da apoio, saúde. tá? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe esse episódio com várias pessoas, né? Essas informações, que é o que mais a gente quer aqui, é ajudar o próximo. E Rita, eu vejo assim, pelo que você fala, o que que você pode dizer para a gente que a sua profissão pode trazer de representatividade para essas pessoas, né? O que que ela, objetivamente, o que que ela traz de benefício? Então, Max, veja só, a fonoaudiologia, ela tem um pouco mais de 40 anos. E um dos pilares da fonoaudiologia é a comunicação. Então, o fonoaudiólogo que trabalha com essas crianças com o T21, ela vai trabalhar as várias formas dessa criança se comunicar, né? Então, além dessa área da comunicação, a gente também trabalha a área da linguagem, propriamente dita, né? A gente trabalha também a fala, a gente trabalha as dificuldades que essa pessoa com T21 tem na mastigação, na deglutição também, né? Então, são várias áreas dentro do campo da fonoaudiologia que a gente trabalha com essas pessoas com T21. E o maior pilar, inclusive, é fazer com que essa pessoa com T21, essa criança, inclusive, desenvolva a sua comunicação. E assim ele consegue ser inserido na sociedade. A partir do momento em que ele consegue desenvolver a linguagem, a comunicação, ele é um ser colocado na sociedade. É uma criança que, dentro da escola, desenvolve melhor as suas habilidades. É como se escola, terapia, ele absorvesse
e com a comunicação ele também trocasse uma ideia com aquilo ali, né? Isso é, o papel da fonoaudiologia, na verdade, é desenvolver essa criança como um todo, né? Você vê que eu falei as diversas áreas dentro do campo da fonoaudiologia. E um dos mais principais seria o campo da comunicação em si. É você conseguir se expressar, comunicar, Isso, fazer com que o próximo te entenda, eu acho isso, que quebra muitas barreiras, faz com que ou a criança, ou o adolescente, ou o adulto com Down, ele vai se sentir incluído, né, na verdade. exatamente. A comunicação, ela quebra barreiras, né? A comunicação, ela mostra as capacidades que a criança tem. E se comunicar não é só o ato de falar, né? Se comunicar, eu posso me comunicar com você de diversas formas. Eu posso usar recursos de comunicação. Então, o objetivo maior dentro do campo da fonoaudiologia voltado para essa criança é capacitar essa criança para que ela venha a ser um ser comunicativo dentro da sociedade, dentro do contexto onde ela está inserida. Ah, que bacana saber disso. Na verdade, a gente sempre ouve muito falar que a informação, que o terapeuta, tudo isso gera um resultado. Mas a gente também quer chegar naquelas pessoas que às vezes também não têm é, essa ideia, né? Então, o contexto geral do nosso programa, o contexto geral das pessoas que trabalham conosco, que são terapeutas, eu como pai de uma criança autista, a gente quer que você aí em casa se identifique, né? Que eles também passam por aquilo, eles também vivenciam aquilo, porque aqui é uma troca de ideias, é uma troca de vivências, e a gente quer que você esteja aqui, né? Do nosso ladinho, compartilhando, entendendo e fazendo a pessoa realmente ter uma leveza de vida, né? É verdade, Max. A gente não pode excluir os contextos em que a criança vive, né? A gente precisa colocar ela de volta para ser inserida no meio que ela está. Nos adaptarmos a ela, né? Isso. E nós, quanto comunicadores, que estamos aptos a nos comunicar com essas crianças, a gente também precisa lidar com essa criança e fazer com que ele esteja no meio e fazer dele um comunicador, mesmo que ele ainda não se comunique de forma direta e com palavras tão claras. E pelo que a gente conversou no início, esse seu apreço, esse seu gostar de acolher, eu acho que o resultado vai ser muito mais rápido, muito melhor, né? É porque, assim, na verdade, o diferencial que eu faço com essas famílias com Down é baseada também na escutativa, né? Então, eu escuto, primeiramente, a queixa da mãe, absorvo aquilo que ela tem para poder falar de dificuldade da criança, e aí eu tento trazer a criança, trazendo ela para um ser como comunicador. Então, o que eu busco fazer com que essa criança desenvolva é reinserir essa criança de volta para a sociedade. E a gente enfrenta algumas barreiras, mas são barreiras que, inclusive, um dos objetivos hoje é quebrar essa barreira, né? Transmitir informação, elevar o nível de informação para que essas pessoas possam ser reinseridas. E hoje a gente sobe mais um degrauzinho, né? Com esse material aí publicando para vocês, a gente já sobe mais um Sim, degrauzinho. sim, é muito importante, né? Quanto mais informação a gente puder passar para as pessoas e mais essas pessoas, quanto mais conhecimento elas tiverem, menos preconceito elas também vão ter. Com certeza. Então, Rita, com todo esse seu conhecimento, eu queria que você falasse para a gente qual a ideia que você tem que o capacitismo ele pode atingir negativamente essa criança com Down. Então, Max, falar de capacitismo é falar de preconceito, né? A gente, infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas que incapacita, digamos assim, a pessoa com T21. E é um pouco triste falar a respeito disso, porque nós, embora a gente está em um meio tecnológico, digamos assim, onde a informação chega muito rápido, mas a gente ainda encontra pessoas com capacitismo. O capacitismo é um lado ruim da sociedade, digamos assim. É a gente tirar as capacidades de uma criança que ainda não se desenvolveu, né? Eu até tenho um relato um pouco triste a respeito de uma mãe que fez uma consulta com uma criança ainda bebê. Essa criança ainda não tinha nem 6 meses.
de nascida. E essa mãe foi para uma consulta, percorreu mais de 850 quilômetros para fazer uma consulta com um especialista. E no momento que essa mãe fez essa consulta com o especialista, essa médica pediatra que atendeu essa criança, ela infelizmente usou do capacitismo. Ela falou para essa mãe: olha, mãe, você sabe que ela tem síndrome de Down e que ela pode não desenvolver, né? E aí, infelizmente, essa mãe ficou muito triste por ouvir o relato dessa médica, mas eu tentei desmistificar. Eu tentei mostrar para essa mãe que uma criança de 6 meses, ela, ela só está ali para desenvolver. Ela não mostra ainda todas as suas habilidades. Sim. Então, como é que eu ainda não vi essa criança caminhar? Eu ainda não vi essa criança andar? Eu ainda não vi essa criança se desenvolver? Como é que, primeiramente, eu já uso do capacitismo? Então, Como se rotulasse aquela criança, né? e ela rotulou essa criança. A criança com síndrome de Down, ela não desenvolve. Mas, ao contrário disso, a gente vê crianças com síndrome de Down em diversas áreas, Sim. trabalhando, né, se desenvolvendo, se destacando no mercado de trabalho, Constituindo família. constituindo família. É importante lembrar que a pessoa com síndrome de Down, eu uso a pessoa porque, assim como nós temos as nossas fases do desenvolvimento, a pessoa com síndrome de Down, ela também tem as suas fases. Ela passa pela fase do ser criança, do ser bebê, depois ela passa pela fase do ser criança, depois ela passa pela fase da pré-adolescência. É importante enfatizar isso. E depois ela passa para a fase do ser adulto e depois para o ser idoso. Então, a criança com síndrome de Down, ela vai ser um adulto, ela vai ser um idoso. Então, a gente não pode rotular ainda criança sobre o que ela vai desenvolver e como que ela vai se desempenhar, né? E o capacitismo, ela limita essa criança, ela limita essa pessoa com o T21. E, infelizmente, ainda há pessoas que utilizam do capacitismo, né? Dizer não pode, você não vai conseguir, você não vai alcançar, só porque você tem uma síndrome genética, né? Aí tem alguns que são um pouco mais delicados que falam assim, nossa, ela é tão inteligente, nem parece que tem síndrome Nem de Down, né? parece que tem Isso é um síndrome de Down. capacitismo, tá, gente? Isso é um capacitismo, exatamente. É quando a gente usa termos em que ele é uma eterna criança, né? A sociedade ainda utiliza muito esse termo, né? Nossa, mas a criança com síndrome de Down, olha, ele é síndrome de Down, ele é uma eterna criança. Não, ele não é uma Não. eterna criança. Ele não é uma eterna criança, ele é um adolescente, ele é um pré-adolescente, ele é um adulto. Então, a gente precisa desmistificar essa ideia errônea de que só porque ele tem uma distorção de alguns fonemas, que ele tem uma fala um pouco mais infantilizada, mas as ideias não são infantilizadas. Sim. Os pensamentos não são, alguns pensam como adultos mesmo. É só a expressão que é um diferente. Isso, perfeito. Rita, eu vejo que você tem muito conhecimento nessa área que você atua. Com todo esse conhecimento, com tudo que você vem vivenciando, dicas, o que que você pode falar para esse pessoal que convive com a síndrome de Down? Max, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui para o público que está assistindo é que acredita na sua criança. Acredite no seu adolescente que tem em casa, acredite no seu adulto que está em casa, principalmente a criança. Então, o que eu posso dizer é que a estimulação precoce, ela é a base para que essa pessoa se desenvolva, né? Então, é muito importante deixar como dicas, primeiramente, buscar conhecimento, né? Buscar uma rede de apoio, não se sinta só, né? Não fique se sentindo só, busque uma rede de apoio, ajude essa criança a se desenvolver. Então, o que eu posso deixar de dica é: leve essa criança para todos os ambientes onde você anda. Então, o que eu menos vejo, muitas das vezes, eu estou sempre em parques, né? Eu estou sempre em ambientes que tem criança e eu pouco vejo as minhas crianças com Down nesses ambientes. Então, é muito importante, e uma das dicas que eu gostaria de deixar é essas mães começar a pôr para fora essas crianças, é levar essas crianças para o meio social em que ela está inserida. Não é só a escola que ela encontra apoio de outros coleguinhas, mas em parquinhos, em supermercados. É muito importante, principalmente para essa mãe que tem uma criança ainda pequena,
que queira desenvolver a linguagem é começar a conversar com essa criança, fazendo dele um ser comunicativo. É levar essa criança para dentro de um supermercado e começar a mostrar, né, o que ela está comprando, mostrar essa criança para a sociedade, é fazer com que essa criança também veja outras pessoas da sua faixa etária ou maior também. E outra dica que eu gostaria de deixar também para essa mãe é que essa mãe, além de buscar informação, que ela pode também trabalhar com o desenvolvimento da linguagem dentro da própria casa, né? Como eu falei anteriormente, a gente pode trabalhar essa criança colocando ela como um ser comunicador, começar a nomear todas as coisas que você está dando para a criança ou até dentro, começar a apontar as coisas para essa criança dentro de casa. São dicas tão simples dentro do dia a dia, mas que a gente pode ajudar essa criança ainda quando pequena. Assim, uma coisa que eu aprendi dentro disso que você falou é que botando essa criança para ter essas experiências é onde de verdade, de fato, você vai conhecê-la. Aí ela passa a expressar o que ela sentiu em determinado espaço, em determinado ambiente que ela não tinha costume de ir. E aí você conhece, olha, fulano ou fulana não teve nada negativo com relação a isso, então vamos fazer mais. É onde você verdadeiramente passa a conhecer sua criança, expondo ela a situações. Exatamente, exatamente. A gente quase não vê, né? Claro que cada criança ela tem um perfil diferente, digamos assim. Não existe grau para a síndrome de Down. O que existe, na verdade, são crianças que foram colocadas dentro de terapias muito cedo, de forma precoce, digamos assim. E assim ela foi desenvolvendo as suas diversas habilidades, né? Então, colocar essa criança mais é, dentro do contexto em que ela vive, inserir essa criança dentro da sociedade, é mostrar para ela que ela é um ser dentro de uma sociedade. Então, assim, a gente consegue quebrar paradigmas, né? E a família, os pais, é um dos maiores aliados dessa criança com T21. É a família que vai dar base e suporte para essa criança se desenvolver. É isso aí, maravilha. E infelizmente estamos caminhando já para o final do nosso bate-papo, tá? Para você que está nos assistindo, que ficou um pouco perdido no assunto, não esqueça que aqui no canal a gente tem outros episódios que falam sobre a síndrome de Down, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o link para vocês, tá? E não esqueça de encaminhar para outras pessoas esse link para que as pessoas assistam. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, que isso vai ajudar a gente a levar mais informações para todas as pessoas, tá? E para a gente finalizar, Rita, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que vivenciam isso, para as famílias típicas, para todo mundo no geral. Sim, então, Max, eu gostaria de passar essa informação para essas famílias, né? Falar para essas famílias que a gente está com o tema dessa campanha da Fundação da Síndrome de Down. É uma campanha muito importante para esse ano, né? Que seja rede de apoio para essas crianças. Nós podemos ser o suporte à sociedade, ela precisa ser um suporte para essa criança. Diminuir o capacitismo, é acreditar no potencial dessa criança. Quando você vê uma criança com T21 conversando, a gente precisa fazer com que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir o que a criança tem a dizer, não só as trocas fonológicas que ela está apresentando no momento. Porque às vezes a gente nem quer ouvir a criança com T21 porque ela tem uma fala diferente das outras crianças. E muitas das vezes a criança tenta expor as suas ideias, mas ela não é ouvida, né? Ela não consegue passar, transmitir a informação que ela tanto quer, porque o outro não quer ouvir. Sim. Então, que a gente possa ser essa rede de apoio, que a sociedade possa ser essa rede de apoio para essa criança, para essa mãe, para essa família, né? Que está no mundo do T21. Assim, eu vejo que a partir do momento que a gente cada dia mais se coloque no lugar dessa pessoa, a gente cada vez vai entender melhor e vai trazer essa inclusão automaticamente e fazer com que ela Exatamente, aconteça, de isso. fato, né? Exatamente, Marcos. É É isso essa aí. informação. Rita, eu queria te agradecer. Foi um prazer te conhecer, né? Eu já ouvia falar de você, mas não te conhecia pessoalmente. Foi muito gratificante te ouvir, ver o seu conhecimento e principalmente ver o seu carisma, né? A sua empatia com as crianças atípicas que você trabalha. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos.
fico disponível, sempre que precisar. Ô, que é isso. Então aqui para poder levar essa informação. E para você que está em casa, não perca os outros episódios mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o like, tá? E se prepare que vem muita coisa boa por aí. Tchau.